desconto de 37% abaixo do mercado. Quase 300 mil leilões só em 2025. Todo mundo falando que é a maior oportunidade do mercado imobiliário nesses últimos anos, incluindo 2026 e 2027. Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Se leilão fosse tão simples quanto parece, por que tanta gente arrematou e se arrependeu? A resposta está num erro que quase ninguém está contando e não tem nada a ver com o edital, com a documentação, nem com o leiloeiro. O problema está em algo que acontece muito antes. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui hoje nesse vídeo. Primeiro, você vai entender por que um desconto de 50% pode te deixar no prejuízo e qual é o número real que você precisa olhar antes de dar qualquer lance. Depois eu vou te mostrar exatamente quem deveria evitar leilão completamente, independentemente do desconto, e esse perfil provavelmente descreve muita gente que está aqui assistindo agora esse vídeo. E no final do vídeo, você vai ter uma visão que poucas pessoas que praticam a compra por leilão comentam. Como encaixar o leilão dentro de uma estratégia patrimonial real, ou perceber que ele simplesmente não faz sentido para você nesse momento de vida. Não estou falando mal do leilão, pelo contrário, eu defendo e pratico também. Apenas quero trazer um grande alerta para você entender se é o seu caso ou não. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo neste canal. Aqui a gente não vende sonho fácil, não faz promessa de enriquecimento rápido e também não trata investimento imobiliário como entretenimento. A gente fala de estratégia patrimonial de verdade, com contexto, com profundidade, com visão de longo prazo. Se isso ressoa com você, já se inscreva no canal, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente entrega todas as semanas. E também já ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo sobre estratégia de investimento em imóveis, sem aquele hype do momento, sem achismo, só análise que você pode aplicar de verdade no seu patrimônio e com o seu contexto. Agora que você já sabe o que vem por aí, bora entrar direto no ponto? Porque o que eu vou te falar agora é justamente o que a maioria dos vídeos sobre leilão nunca diz. Leilão não é estratégia, é um canal de compra. Esse é o ponto de partida de tudo aqui comigo hoje. Eu sei que parece simples, mas a maioria das pessoas ignoram completamente essa distinção. Quando alguém pergunta, vale a pena comprar imóvel em leilão? A pergunta em si já está errada. É como perguntar, vale a pena comprar imóvel pela internet? Depende do que você quer, de onde você está na vida e de qual é o seu plano. O mercado de leilões imobiliários movimentou 420 bilhões em 2025, com quase 300 mil leilões registrados no país, sendo 116,6 mil arrematantes só no primeiro semestre, uma alta de 25% em relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento explosivo trouxe um efeito colateral muito perigoso. Normalizou a ideia de que qualquer pessoa pode entrar num leilão e sair lucrando. Não é assim que funciona. A estratégia precisa existir antes do leilão. Você precisa saber por que está comprando, para quê, com qual horizonte de tempo, qual é a sua reserva de contingência e como esse ativo se encaixa no seu plano patrimonial. Sem isso, você não é investidor. Você é um apostador com um edital na mão. O desconto no papel não é o desconto real. Esse é o ponto que mais ilude as pessoas iniciantes nesse mercado. Você vê um imóvel avaliado em 500 mil reais sendo leiloado por 250 mil e acha que acabou de encontrar a oportunidade da sua vida. Mas esse desconto existe lá no papel. O desconto real é outro número e quase sempre é menor do que parece. O custo real pode ser 40 a 70% superior ao valor do lance quando somado comissões de 5%, ITBI de 3%, cartório de 2%, custos de desocupação e reformas podem representar 30% do valor do imóvel. Ou seja, aquele desconto de 50% pode virar um custo total próximo do preço de mercado ou até acima dele, dependendo do estado do imóvel e das pendências jurídicas que nele se encontram. Descontos elevados frequentemente refletem riscos jurídicos, ocupação, custos de regularização, baixa liquidez local, impostos e taxas. O investidor precisa avaliar se o desconto é real depois de todos esses custos, porque a barreira de entrada em leilões é mais técnica do que financeira. Pensa assim, um imóvel com 50% de desconto, ocupado por um ex-morador que não quer sair, com dívidas de condomínio e IPTU acumuladas.
precisando de reforma e exigindo uma ação judicial de iniciação na posse. Pode te manter preso por 12, 18, talvez até 24 meses sem conseguir usar ou vender o ativo. Isso não é oportunidade, isso é dinheiro parado gerando custo. Se você curtiu essa análise até aqui, já deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar entregando esse tipo de conteúdo. E uma pergunta: e quem não deveria entrar no leilão agora? Essa é a parte importante e pouquíssima gente fala sobre isso. Existe um perfil sim de pessoas que simplesmente não está preparada para o leilão. E não tem nada de errado com isso. O problema é quando essa mesma pessoa entra sem saber o que está fazendo. O leilão de imóvel vale a pena apenas com desconto real superiores a pelo menos 25%, com assessoria jurídica especializada, com uma reserva financeira significativa e perfil para assumir complexidades jurídicas, pois o comprador pode se deparar com débitos ocultos, talvez de BTU, condomínio, documentação irregular e imóveis ocupados que demandam processos judiciais e tempo para sua desocupação. Se você está comprando o seu primeiro imóvel, não tem reserva de emergência, além do valor do lance, não tem acesso a uma assessoria jurídica especializada ou precisa do imóvel disponível em menos de 6 meses, talvez o leilão não seja para você agora nesse momento. Não porque você é incapaz, longe disso, mas porque o ambiente de leilão penaliza quem não tem margem para errar. Diferente do investimento para revenda, quando se compra para morar, a decisão envolve moradia, tempo e segurança jurídica. E avaliar as vantagens e riscos é essencial antes de seguir esse caminho. Quem busca moradia, não retorno financeiro, precisa de previsibilidade acima de tudo. E leilão, por natureza, carrega a palavra imprevisibilidade. Mas existe um ponto interessante, e vou deixar uma pergunta. Quando o leilão faz sentido dentro de um plano patrimonial? Aqui está a grande virada. Porque sim, leilão pode ser uma ferramenta poderosa, mas só quando você já tem um plano e o leilão é um meio, não um fim em si mesmo. O desconto médio de arrematação em leilões é de 37,3% sobre o valor de avaliação oficial. Isso segundo dados da Abraim, com prazo médio de 45 dias entre edital e arrematação. Para quem tem capital disponível, reserva de contingência para custos extras e um objetivo claro, seja renda passiva, seja revenda com margem, esse desconto médio representa uma entrada com margem de segurança real. O FIPZAP registrou valorização quase de 6% no preço dos imóveis residenciais em 12 meses no mercado tradicional. Nesse cenário, comprar com desconto relevante pode oferecer margem de segurança maior do que depender apenas da valorização orgânica do próprio imóvel. Pensa num investidor com um plano definido. Ele já decidiu que quer exposição ao mercado imobiliário em determinada região que ele pesquisou. Já mapeou o tipo de imóvel ideal para o seu objetivo, possui uma assessoria jurídica especializada e tem a tal da reserva de contingência. Para esse perfil, o leilão é uma forma muito inteligente de comprar mais barato, o que ele já ia comprar de qualquer forma. Concorda? O desconto vira margem e margem vira resultado. Compartilhe esse vídeo com alguém que está pensando em entrar num leilão. Pode ser uma informação muito valiosa e talvez a mais importante que essa pessoa vai receber antes de dar o lance inicial. Mas sempre tem um ponto negativo. E qual é o erro mais caro do investidor iniciante? Você saberia me dizer? Em 2026, com mais de 180 mil imóveis disponíveis em leilões no Brasil afora e o crescimento acelerado dos leilões digitais, milhares de brasileiros consideram essa alternativa de investimento. Mas a maioria desconhece os riscos que podem custar muito mais do que a economia inicial. A digitalização dos leilões foi ótima para democratizar o acesso, mas criou um efeito colateral preocupante. Qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode agora dar um lance num imóvel que nunca visitou, numa cidade que desconhece, num processo jurídico que não está entendendo. Tudo com alguns poucos cliques. A facilidade de acesso criou uma ilusão de simplicidade que não existe. Com as taxas de inadimplência acima de 3% e juros em 14% ao ano, muita gente não consegue manter prestações em dia. O banco recupera o imóvel e o leva para leilão. Isso significa que a oferta de imóvel em leilão está sim lá nas alturas. O que é bom para quem está preparado e perigoso para quem interpreta a abundância de opções como facilidade de lucro.
Você tem alguma dúvida sobre leilão? Ou já teve alguma experiência, boa ou ruim? Conta aqui pra mim nos comentários. Isso me ajuda a entender o que vocês precisam e como eu posso tentar ajudar. Agora eu preciso te falar sobre algo que vai mudar completamente a forma como você aí do lado enxerga o leilão. Não é sobre técnica, não é sobre edital, é sobre uma pergunta que você precisa se fazer antes de qualquer coisa e quase ninguém faz. A pergunta não deveria ser: esse imóvel tem desconto suficiente? Mas a pergunta mais objetiva seria: esse imóvel serve ao meu plano ou eu estou criando um plano para justificar esse imóvel? Essa inversão parece pequena e sutil, mas é onde a maioria dos erros acontece. O investidor vê um desconto de 40%, se empolga, começa a montar uma justificativa aqui na cabeça de por que aquilo vai funcionar. E aí vai e compra. Não é estratégia, é racionalização emocional com aparência de estratégia. Usar o leilão como opção de investimento exige diligência. Descontos elevados podem refletir riscos jurídicos, ocupação, custos de regularização e baixa liquidez local. E o investidor precisa avaliar se o desconto é real depois de todos esses custos. Leilão é uma forma de comprar. A estratégia vem antes. Ela define o tipo de imóvel, a região, o objetivo, o prazo e a saída. Quando esses pilares estão firmes, o leilão pode ser o canal mais eficiente de entrada. Sem ele, desconto não significa bom negócio. Significa uma aposta com documentos formais. Então, vale a pena comprar imóvel em leilão? Depende. E agora você sabe exatamente do que. Depende do seu plano, do desconto real, não do desconto no papel, da sua reserva, do seu perfil e do seu objetivo. Se você ainda não tem clareza sobre esses pontos, se inscreva aqui no canal. Pode ser que o próximo vídeo que você vai ver vai te ajudar a refletir qual a melhor estratégia para você aumentar a sua construção patrimonial. Leilão é uma delas. Existem diversas outras e todas elas eu trato aqui com um vídeo esclarecedor para você. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. E eu te vejo nos próximos vídeos.